Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Henrique, sou graduando do curso de Psicologia. Aqui nesse canal a gente fala sobre literatura, filosofia, psicologia, assuntos do cotidiano. E se você gosta desse tipo de conteúdo, peço a você que se inscreva no canal, compartilhe, comenta, curta. E eu queria falar sobre a anedonia. A anedonia ela é um dos sintomas clássicos de depressão. A anedonia é uma palavra de origem grega, que você traduzindo significa ausência de prazer. É uma pessoa que passa a não ver mais sentido nas coisas que ela faz. Uma pessoa que antes jogava bola, antes andava de moto, antes fazia uma caminhada, conversava com os amigos, mas que agora não tem mais prazer em absolutamente nada. Então, uma pessoa que está em um estado de anedonia é uma pessoa que está com os dois pés na depressão. É uma pessoa que vive uma infelicidade completa. Mas não a infelicidade do humor deprimido, mas uma infelicidade pela ausência de sentir as coisas, pela ausência de olhar para o mundo e ver o colorido, ver a sua criatividade desabrochar, florescer. A pessoa perde completamente isso. Já dizia o professor Clóvis de Barros. Ele fala que do brio, né? Que para a gente fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa ter brio. A gente precisa ter vitalidade. Precisa ter um gosto por aquilo que você está fazendo. E a pessoa que está em anedonia, ela perde isso completamente, né? Mas para chegar nesse ponto existem causas, existem coisas que acontecem no cotidiano dessa pessoa para ela chegar nesse nível, né? Do nível biológico até o nível ambiental, social, são as situações que podem acontecer, né? E a ciência vai explicar que quando a pessoa passa a ter muito estresse, o cérebro dessa pessoa passa a produzir mais cortisol e gera mais inflamação. E aí essa pessoa tem menos dopamina, menos serotonina, menos endorfina. E o corpo dessa pessoa começa a pensar que ela está doente e coloca nesse estado de letargia, um estado de uma completa ausência de prazer. Uma completa ausência de não sentir nada, porque o corpo está achando que ela está doente. Essa é a resposta biológica, né? Mas a gente também tem a resposta social. A gente vive em um mundo de competição, a gente vive em um mundo extremamente estressante, principalmente no trabalho, quando a gente vive um trabalho onde a gente não é motivado, a gente não recebe o reconhecimento, e pior, às vezes a gente é levado a realizar ações no nosso trabalho tidas como antiéticas, né? Coisas que a gente não quer fazer, mas que muitas vezes a gente é obrigado a fazer no trabalho para poder salvar, para a gente poder ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Só que essa incongruência do que a gente realmente acredita entra em colapso com a realidade. E a gente acaba perdendo essa capacidade de sentir as coisas, de ver sentido no que a gente está fazendo. A gente para de ver o sentido na vida, nas amizades, no casamento, no namoro. A gente passa a não ver sentido nos estudos. Todo projeto que a gente se dedicar, a gente não vai. Pode até fazer, mas não vai sentir o gosto, a alegria daquilo. Não vai conseguir ver as cores como ela realmente é. E essa é infelizmente uma tragédia. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Vai falar que um objeto que está em repouso tende a permanecer em repouso.
caso não tenha nenhuma força externa que faça aquele objeto se mover. Então, quanto mais a pessoa se mantém nesse estado de anedonia, de inércia, de repouso, cada vez mais essa pessoa vai ficar ali estático, parado. É como se tivessem forças que agissem juntas para manter a pessoa daquela forma. Então, o meu viés cognitivo negativo se junta com a realidade, uma realidade estressante, uma realidade incongruente com as coisas que eu acredito. E quando se choca com isso, gera esse movimento. E aí a gente vê, né, as notícias que saem é que tem crescido cada vez mais os números de absenteísmos, tem crescido cada vez mais o número de pessoas que não tem mais vontade de trabalhar. Por quê, né? É uma escala 6x1, seja por uma escala 6x1, seja pelo salário, que não é motivador o suficiente, seja pelas condições de vida que a gente vive aqui no Brasil, que cada vez mais tem sido um desafio para os brasileiros. Então as pessoas têm cada vez mais perdido ali a motivação, o sentido das coisas que querem fazer. E tem corrido cada vez mais para as coisas rasas, para as ofertas de prazer mais imediato, né, que são as redes sociais. E tá aí, o Brasil é um dos maiores países do mundo onde mais se utiliza redes sociais, onde se passa mais tempo usando redes sociais. Tá aí as correlações, se a gente for pesquisar a fundo. Uma boa resposta, né, falando de tratamento terapêutico, uma boa resposta para conseguir lidar melhor com essa situação, primeiro, procurando ajuda profissional. Acho que você procurando uma boa ajuda profissional, de um bom psicólogo, psicóloga, você consegue lidar melhor com essas situações e consegue cada vez mais almejar o que você realmente deseja na vida. Eu não tenho nada, eu não desejo nada. Cara, isso se constrói. O sonho, o sentido, tudo isso se constrói. Tudo isso não são coisas prontas, que cada ser humano já nasceu determinado, não. Sonho e sentido na vida, isso são coisas que a gente vai construindo, mas que a gente precisa ter firmeza, a gente precisa ter virtude. Virtude é o meio termo ali, está entre a beira do vício, a degradação total, ou a rigidez completa. A virtude está no meio. A terapia cognitivo-comportamental também vai trazer a técnica de ativação comportamental, que é uma técnica bastante utilizada em pessoas com depressão, que é uma técnica bastante utilizada em pessoas que têm depressão, justamente porque é uma técnica gradual e que se trata de quê? De um agente externo, de uma força externa de fora que reage com a força interna, com a nossa força interna. E obviamente no início não vai haver o sentir do prazer, mas vai haver movimento. Não vai haver o sentido, mas vai haver movimento, vai haver geração de energia, calor. E aquela energia, aquele motor principal, vai cada vez mais acumular dentro de si. E você vai começar a buscar cada vez mais o sentido da sua vida, o seu sonho de vida. Você não vai ficar estático, paralisado. Mas o que precisa acontecer? Você precisa se mover. Para que as coisas possam começar a funcionar, você precisa se mover. Não adianta ficar do jeito que está.